Olá, meu nome é Ezra, eu sou o apresentador de vocês hoje. Né? Eu sou médico e outras coisas, mas não interessa, que aqui o que interessa é realmente o convidado. E hoje eu estou aqui com duas pessoas incríveis. Vou deixar elas se apresentarem, nem me arrisco a apresentar essas pessoas. Por favor, Mariana e Rafael, quem são vocês? Então, eu sou a Mariana, eu sou médica nefrologista, fiz residência no HC da UFG, sou preceptora da residência de clínica médica no Hugo e instrutora de POCs do Descomplica POCs. Meu nome é Rafael Oshino, sou médico cardiologista, formado pela UFG, fiz clínica e cardio no Hospital de Urgências de Goiânia, o qual hoje eu sou supervisor da residência de clínica médica e coordeno o ensino da medicina de emergência e da medicina intensiva desse mesmo hospital. Junto com a Mari, a gente criou o Descomplica POCs, que é realmente talvez o maior curso de ultrassom point of care do Brasil, né, que nós temos hoje. Que responsa! Inclusive, aproveita e segue lá, né? Por favor, Descomplica POCs, vai lá no Instagram, segue a gente. A intenção hoje é, como sempre, uma conversa bem tranquila, sem nenhuma pauta assim, pesada. Lembrando que sempre vamos falar aqui de medicina baseada em evidência e tentar ser o mais ético possível. Qualquer coisa, qualquer impasse não é a nossa intenção. Mas vamos lá. O que a gente está fazendo aqui? Cara, a ideia hoje é a gente falar de ultrassom point of care, né? Uma introdução de POCs mesmo, porque é uma tecnologia muito nova, é uma medicina muito nova. A gente Porto costuma falar que essa é a medicina moderna, né? E aí trocar uma ideia em relação do que é isso para apresentar para quem não conhece, para começar a jogar essa ideia no nosso público, principalmente, né? O pessoal da área da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, para que comecem a usar esse quinto pilar do exame físico, né? Como uma rotina no dia a dia. Porque a gente vê a diferença que faz. A gente vai até discutir bastante sobre isso aqui. Pois é, assim, uma coisa que eu vejo a galera às vezes confundindo, né? Eu também acabo lidando muito com essa parte de residente, igual o Rafa, igual a Mari. O pessoal confunde, né, exame físico com exame complementar, né? Até o pessoal às vezes me pergunta assim, nossa, mas e os radiologistas? Eles continuam, né? Os ecocardiografistas também. O que a gente faz, então, com POCs? O que a gente pode apresentar pra galera, assim? Cara, assim, é igual o Rafa falou, né? Ele é o quinto pilar do exame físico, né? Então, ele faz parte do seu arsenal de exame físico, né? Assim como faz parte o estetoscópio, o otoscópio, o oftalmoscópio, né? Que pouco clínico sabe usar, mas ele faz parte do exame físico, né? E ele não é um exame de imagem complementar. Ele não veio para substituir o laudo do radiologista, né? A intenção aqui não é dar laudo. A intenção aqui é procurar respostas que o exame físico te deixou em dúvida, né? Vou deixar o Rafa bravo, então. Então ele não é um novo esteto. Cara, eu odeio quando fala isso. Ainda mais eu cardiologista. Por quê? Porque, assim, ele complementa, ele não está substituindo o esteto. Tanto é que ele não faz ausculta. A gente não vê sibilo com outras pessoas. Não tem primeira bulha, segunda, terceira, quarta, 20ª bulha. Não vê os tipos de sopro. O cardiologista fica muito irritado. É você falar que o cara que está usando esteto parou de palpar o paciente, né? Não, mas... Exatamente. Mas a ideia, assim, do ultrassom point of care é realmente... De modo algum, a gente não consegue nem substituir o radiologista nesse sentido. Até porque a gente não faz o que eles fazem, que é fazer uma sistematização da avaliação com laudo. Então, você vai ver que todo ultrassom de abdômen ele segue uma sistematização de laudo e etc. No nosso sentido, é poder avaliar de forma focada. E é o que a Mariana falou, nossas respostas são dicotômicas. Tem ou não tem, sim ou não, a gente faz ou não faz. A ideia é essa, não ficar avaliando tudo até o que está normal especificamente, entendeu? Tanto que a gente tem ecocardiografista com a gente, né? Assim, não é um problema para eles, inclusive, estar junto com a gente, né? E a ideia é exatamente essa, porque se você pegar um laudo de ecocardiograma bem feito, óbvio, a gente sabe que tem divergências nesse sentido, mas a gente não consegue avaliar 10% do que eles fazem. Porque nosso objetivo é avaliar o coração bate bem ou não bate bem, a válvula tem um brocotoma ou não tem um brocotoma, tem um líquido em volta do coração ou não tem. Eles já vão avaliar parâmetros que são sistematizados. Então, eles vão medir de forma quantitativa muitas das coisas. E o nosso aspecto, claro que tem como a gente fazer quantitativo, mas uma grande parte da avaliação do POCs ela é qualitativa, né? E eu acho que uma parte que eu acho interessante em relação a isso, que a gente sempre conversa na residência, nos hospitais mesmo, justamente por isso é uma coisa que talvez demore um pouco para ser substituída, né? A gente já vê aí o Cosmos com inteligência artificial, etc., para responder um pouco dessas perguntas, mas responder o porquê, né?
Assim, o coração bate mais ou menos, tá? Mas do que você tá suspeitando? Eu até brinco com os meninos assim, vai saindo fazendo ultrassom em todo mundo, POX em todo mundo, você vai achar trem que você não vai responder. Igual você sair palpando todo mundo, ausculto em todo mundo e fuçando em todo mundo. Tem que ser guiado por alguma coisa prévia, né? Uma história, uma anamnese, né? Uma medicina. É uma coisa que a gente vê muito, assim, na ânsia do residente, né? Eles chegam, aí eles veem a gente com ultrassom na mão, eles querem fazer ultrassom de corpo inteiro, né? Igual pede tomografia de corpo inteiro, PET scan de corpo inteiro, eles querem fazer POX de corpo inteiro. E, assim, como o Rafa estava falando, o POX, ele vem para responder uma pergunta do exame físico, né? Então, você examinou seu paciente. Qual foi a dúvida que você ficou? Você viu uma ausculta pulmonar alterada e está com dúvida se isso é pneumonia, se isso é congestão, se tem alguma coisa, se não tem, é sim ou não. E aí eles querem fazer ultrassom lá da poplítea, né, para ver se tem TVP. Poxa, mas o que isso tem a ver com a sua dúvida do exame físico? Será que isso aqui realmente vai acrescentar o que você está pensando? Ou vai só te trazer uma dúvida, né? Igual você falou, se você fizer ultrassom do corpo inteiro, você vai ficar cheio de dúvidas e não vai ter resposta alguma, né? Então, o POCUS, ele é direcionado, né? Ele é direcionado por uma dúvida do exame físico, por isso eles são complementares. Uma história interessante, acho que eu já escutei, foi na aula do Rafa, essa questão do ultrassom substituir o esteto, né? E a história do estetoscópio é muito interessante, que o cara que inventou o estetoscópio recebeu uma baita de uma crítica da comunidade médica na época, falando que o estetoscópio iria afastar o médico do paciente, porque era uma distância de um cano, né? A ausculta era direta, né? A ausculta era direta, você encostava o ouvido no peito do paciente e o estetoscópio ia deixar a medicina menos humana, né? Que ia te afastar do paciente e tal. E tá aí, o estetoscópio, ele veio para ficar na época, né? E quanta coisa o estetoscópio não ajudou a gente em todos esses anos e de forma alguma ele afastou a gente do paciente, né? É interessante. Pelo contrário, né? Sim. Eu demando mais tempo fazendo ultrassom do paciente do que Exatamente. Saindo da sala. Você está ali no paciente, ausculta, percussão, blá, 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 você ainda vai fazer insonação, que é o quinto pilar. Você fica muito mais tempo com o paciente. Então, aproxima muito mais, né? E gera até, assim, é engraçado, porque alguns pacientes já até meio que pedem, assim, né? Falam, doutor, faz um ultrassom aqui. Porque o exame físico sem ser o ultrassom, ele é difícil do paciente ver as coisas. Sim. O ultrassom você traz o paciente para próximo, então você mostra para ele a doença. Por mais que às vezes seja uma imagem complexa, ele consegue entender que ele é um coração, que ele vê o órgão, vê o rim, por exemplo, e consegue entender que aquilo ali está alterado. Então ele se aproxima mais da doença. Eu tenho uma história engraçada desse comentário que você fez. Eu sou nefrologista, né? Então, para os nefrologistas que estiverem escutando a gente, eles vão entender a minha situação. Mas na sala de diálise, às vezes a gente tem 25, 30 pacientes por turno para avaliar a volemia e para indicar uma retirada de UF daqueles 30, né? Então, tem que ser um exame físico rápido, né? Para você avaliar todo mundo. Senão, esses pacientes vão ficando ao longo das semanas e meses sem reavaliação de peso seco. E o ultrassom veio para ajudar demais, porque o ultrassom, rapidinho, você vai lá, faz uma insonação pulmonar, uma insonação cardíaca, de cavo, e você mais ou menos define ali quanto que vai ser o UF desse paciente. E tiveram alguns pacientes meus da diálise que se acostumaram tanto que eles começaram a não deixar ligar na máquina antes que fizesse o ultrassom. O paciente dialítico, ele é muito responsável pela doença dele, né? Extremamente. Assim, doutor, eu perco 3 quilos. Com 3.200 eu passo mal. Exatamente. Eles se conhecem muito bem. Então, a partir do momento que ele tinha aquele autoconhecimento e ele viu que o ultrassom agregava ao que ele já conhecia de si próprio, nossa, mas eles ficaram chatos. O próximo curso é POX para o paciente dialítico. POX para o paciente da diálise. Nefropox, Nefropox. Vamos chegar aí no Nefropox. Mas eles ficaram chatos e eles começaram a não deixar mais ligar na máquina sem ultrassom. Uma coisa que eu sempre trago para os residentes, até para falar assim, porque não é uma coisa fácil, né? Realmente precisa de uma curva de aprendizado, inclusive precisa de uma responsabilidade nessa curva de aprendizado, né? Eu falo porque, assim, basicamente meu aprendizado inicial do ultrassom foi todo sozinho, né? E, nossa, como eu quebrei cabeça no começo, né? A gente até fez aquele post de brincadeira, né? Lá no Instagram, que eu perdi os cabelos tentando aprender POCUS. E aí foi mais ou menos isso, né? Aí eu sempre brinco com os residentes falando assim, cara, imagina uma aula
do René Laennec, lá na época dele, falando assim... Tá vendo esse tubo aqui? O René Laennec, inventor do esteto, né? Tá vendo esse tubo aqui, grande, de 30 centímetros, com essas olivas que você coloca aqui no seu ouvido, e o paciente lá do outro lado ali, a 40 centímetros de você, você vai escutar o coração dele. Nunca, meu irmão. Nunca. Você tá doido? Nunca que eu vou... Eu coloco o meu ouvido aqui para escutar o paciente. Agora, de longe, eu vejo assim, essa dificuldade com poucos, né? A galera fala assim, como assim? Calma, é difícil mesmo no começo, né? Assim, acho que ninguém lá no terceiro período segundo, terceiro período, pegou o esteto e falou assim, nossa, olha só, quarta bulha. Até brinco, né, que no livro de semiologia do Porto, lá na seção de semiologia cardíaca, tá escrito, né, as definições das 6 bulhas. Uma delas é possivelmente não audível por estudantes de medicina, né? Se eu não me engano, acho que terceiro, 3 em 6, né? Tá escrito lá, assim, talvez os internos de medicina não escutem essa bulha. Esse sopro, perdão. Normal, né? O POCUS passa pela mesma situação, né? E a gente aqui está falando muito de residente, né? Mas acho que é porque a gente lida mais com isso, né? O que vocês acham mais difícil? Ensinar um interno, ensinar um residente, ensinar alguém que já sabe, ou ensinar uma pessoa mais velha que nunca sabe? Porque, assim, eu já passei por todas essas, né? Assim, eu tenho internos que são super abertos, outros que não sabem nem aonde... O que está acontecendo ali, realmente. Tenho residentes que normalmente são os que mais adentram ali na curva de Dunning-Kruger, né? Sei demais, logo vou fazer em todo mundo e, de repente, começa a fazer iatrogenia, inclusive. Não todos, né? Claro. Tem as pessoas ali que já sabem um pouco e se abrem, e tem as que sabem um pouco que não se abrem de jeito nenhum. E tem, inclusive, assim, alguns chefes de serviço que a gente estava conversando aqui agora, né? Que falam assim, quero aprender, me ensina. Será que eu dou conta? Quem que vocês acham assim, que é mais difícil? Vou jogar isso para vocês. A gente convive muito com todos esses perfis, né? Acho que o interno e o residente, eles são mais abertos para o aprendizado, até porque existe um interesse maior ali de querer entender essa tecnologia nova. O pessoal mais antigo ainda tem uma barreira tecnológica, de ainda não entender o quanto... esse aparelho vai trazer ali de custo para ele, tem essa limitação tecnológica. E também tem a questão de não compreensão, porque não é algo que ele foi ensinado, não foi discutido na época dele, é algo muito novo. Então, ele fica um pouco mais receoso de adentrar numa coisa que ele não tem um conhecimento específico. E ainda tem a questão do orgulho, né? Que a gente bate muito nessa tecla, porque às vezes o cara está orgulhoso ali no sentido de não preciso saber disso. Eles costumam brincar muito que lá no pronto-socorro, alguns médicos mais antigos, quando vem de ultrassom, falam que é a medicina Nutella. Então, o médico raiz aqui passa punção às cegas. Depois de 15 tentativas. Faz até um chuveiramento, né? Enquanto essa galera nova aí do pronto-socorro, esses médicos novos são os médicos Nutella. Eu brinco com esse pessoal mais velho, assim, né? Não que seja... geral, né, para todo mundo, só te interrompendo, porque assim, eu tenho inclusive situações ao inverso, né, o residente que é muito contaminável e fala, não, mas o chefe tal passa 100, o chefe tal não usa e quer ser igual, e o cara às vezes mais velho que entende realmente assim a necessidade, e eu trabalho com pessoas assim, inclusive dentro de algum desses hospitais aí, de falar assim, cara, eu não sei, mas eu tô vendo que precisa, mas eu brinco com essa galera que é assim, é igual a intubação em sequência rápida, né? Chama em sequência rápida porque o procedimento é rápido, né? A hora de você passar o tubo é muito rápido, porque o paciente já teve efeito do hipnótico, já teve efeito da analgesia, já teve efeito do bloqueador, você esperou a droga fazer efeito, teve tempo braço-cérebro, etc. Você contou tudo direitinho, você teve que esperar a droga fazer efeito para o procedimento ser em 2 segundos. O procedimento em si, a passagem do tubo é rápida, né? A preparação nem tanto, né? Mas o que importa é isso para o paciente, né? Aí eu brinco com os meninos, o ultrassom é a mesma situação, né? Nossa, demora demais, que normalmente é o que a gente mais escuta, né? Demora para arrumar, mas na hora de puncionar é uma vez só. É uma vez só, você evita um monte de punção inadvertida, né? Evita trombose, puncionar em sítio de trombose, evita alteração anatômica, que é quase 30% dos pacientes com alteração anatômica. E aí eu brinco com eles, eu falo assim, dá para correr sem tênis? Dá. Claro que dá. Na emergência, você corre sem tênis, né? Tá pegando fogo o prédio. Não, pera aí que eu vou pegar meu Invincible Run aqui. Não, corre sem tênis. Mas é muito melhor correr com tênis, né? Muito mais fácil, né? Sem dúvida. A ideia, inclusive, não é raiz Nutella. O foco é o paciente.
Então, não é saber se o médico ele é robusto, se Exatamente. o foco é o paciente. Então, o que é melhor para o paciente? A gente costuma falar assim, se fosse a sua mãe e seu pai, você escolheria passar às cegas ou com ultrassom? Simples. Quem passa com ultrassom entende a diferença que faz para o paciente. Então, às vezes, quem não vivenciou isso ainda acha que aquilo é uma perda de tempo. Mas uma vez que ele faça, ele entende que no ultrassom você vê as estruturas, diminui o risco de complicação, diminui o risco de punções inadvertidas, acabou a discussão. Não é meu ego, não é o que demora mais tempo, é o que é focado para o paciente. É igual cirurgia robótica. Cirurgia robótica, em alguns quesitos, ela vai ser melhor para o paciente, sim. Talvez demore um pouco mais de tempo pelo nível de aprendizado que isso vai demandar, mas a um futuro próximo, grande parte das cirurgias não vão existir mais sem ser pela via robótica. Inclusive, isso é tão verdade porque nos estudos mais novos, né, assim, POCUS é uma coisa nova para o Brasil, né, em alguns outros países, mas fora já tem tanto tempo aí acontecendo. Quando você vai procurar os artigos assim mais robustos, né, a gente não tem mais comparativo com e sem ultrassom, né, porque pela lei de Helsinki você não pode deixar de dar para o seu paciente num estudo melhor que ele pode ter, né? Os estudos são descontinuados por causa dessa situação. Não tem, né? Não tem mais assim, vamos avaliar aqui um estudo com ou sem ultrassom. Não tem. É antiético. Não tem mais, é antiético isso. Se você tem ultrassom disponível no serviço, é sempre com ultrassom, né? É sempre. Eu acho que esse é o ponto que a galera ainda não entendeu. Não é sobre você. Você não é sobre você médico, sobre é o paciente. O que é melhor para o paciente? Né? Eu com certeza faria um acesso, alguma coisa, sem asepsia das mãos, mais rápido, muito mais rápido. Por que eu tenho que ir lá, lavar minha mão, calçar a luva, colocar um capote estéreo, sendo que é só eu chegar aqui e passar? Muito mais rápido, né? Mas, pelo amor de Deus, né? Assim... Isso é sem dúvida. E uma coisa que a gente observa, Ézer, é que quando o serviço vai se acostumando com aquele tipo de procedimento, toda essa reclamação de, nossa, demora demais para preparar, nossa, tem que buscar a capa do ultrassom, o ultrassom atrapalha, tem que posicionar. Na hora que o serviço se acostuma com isso, esse tempo diminui. Porque vira rotina daquela unidade, entendeu? Então, você pede um material para passar um acesso, ele já vem com a capa, ele já vem com o gel, às vezes nos lugares melhores, né, já vem com gel estéreo para você, sim, que é uma realidade aí que a gente é difícil de achar, mas às vezes já vem organizadinho, né? Eu tenho serviços que eu falo, vou passar um CDL. Na hora que eu viro as costas para fazer alguma coisa de papelada, o pessoal da enfermagem já organizou, já colocou o ultrassom na posição do sítio que eu vou funcionar. Até isso eles já sabem, entendeu? Eles já sabem, eu vou funcionar uma jugular direita. Eles já sabem em que lugar o ultrassom tem que ficar, entendeu? Não é lugar que eu quero que fique, não. É o melhor lugar que o ultrassom fica para funcionar a jugular direita, entendeu? Então, isso daí, esse tempo vai minimizando, vai mitigando. Assim como as infecções, né? Tem gente que fala, não, passar com ultrassom aumenta muito a infecção. Poxa, depende. Depende de qual a experiência daquele serviço para isso. Assim como passar acesso também pode aumentar o risco de infecção. Depende do tipo de treinamento que você tem para isso. É a curva de aprendizado. Então, quando a curva de aprendizado melhora a infecção, diminui o tempo de passagem, melhora a punção, né? E isso daí vai melhorando quando o serviço vai se acostumando com isso. A gente não escuta mais que aquilo é Nutella ou raiz num serviço que só passa com ultrassom. Eu passo por isso também, assim, toda vez que eu peço alguma coisa para... Toda vez que eu peço, vou passar um central, vou passar uma PAI, o ultrassom já vem, e já vem a capa, já vem tudo pronto, né? E é muito engraçado você ver a satisfação das pessoas, assim, nossa, mas já? Mas eu tô vendo, assim, né? Realmente não tem por que ficar aqui funcionando o paciente. Melhor para o paciente, melhor para todo mundo, menos bagunça. Eu sempre falo isso com os meus residentes lá. Eu sempre bato muito nessa tecla de não suja leito. O hospital, ele paga por peso sujo. Né? Para o paciente é pior porque você tem que movimentar ele. Às vezes é um paciente crítico. Assim, eu sou enviesado da UTI, né? Mas acho que serve para a maioria. Assim, você tem que movimentar o paciente, você tem que dar banho no leito no paciente, você tem que trocar o lençol do paciente. Para o hospital é pior. E você fazendo isso tudo com ultrassom, a chance de você não ter esses problemas é muito maior, né? Uma coisa que a Mari aqui falou de infecção, e aí eu queria até trazer um outro tema também, assim, junto do POCUS. A gente vai engatando aqui em outras coisas, mas é interessante como as pessoas às vezes não vão atrás de evidências científicas, né? A nossa
pelo menos para mim e aqui para a galera que eu conheço, o Rafa, a Mari, eu sei que isso é muito importante, a gente preza muito pela medicina baseada em evidência, né? E evidência boa, né? Porque também tem revisão sistemática ruim, tem meta-análise ruim, tem tudo isso ruim. Na verdade é o que mais tem, né? Eu até gosto muito, vamos fazer propaganda, não tô ganhando nada pra isso não, mas eu gosto muito do perfil do Léo, né? E tem um outro, eu esqueci o nome do... Igor. Do Igor Eckert. São 2 perfis dele. maravilhosos, sempre trazendo avaliações e revisões aí de meta-análises, de artigos ruins. Né? E é engraçado porque esses dias a gente estava fazendo um questionamento assim de quem falou que traz mais infecção? Aonde? Né? Porque quando as pessoas te perguntam uma coisa, por que você não pergunta o inverso para elas? Só para ver assim, qual a evidência científica que tem nisso daí. Por exemplo, a gente estava numa discussão de não, aqui a gente não passa femoral de jeito nenhum. Por quê? Porque tem mais infecção. Da onde? Aonde você leu isso? Vamos procurar? Aí a gente procura as revisões. Assim, realmente tem alguns artigos que mostram um pouco a mais de infecção mesmo, né, ali de femoral, mas são artigos de 2012, 2008. Nenhum deles trazem POX. Eu realmente não achei nenhuma revisão que trouxesse passagem guiada, ecoguiada. Mas, no final das contas, a maioria dos artigos que a gente revisou ou não tinha diferença, ou às vezes tinha menos infecção do que jugular. Né? E em paciente crítico, né? Porque tem queda de saliva, né? O paciente às vezes é celorreico, às vezes tem cialostase, acaba caindo ali, tem a traqueostomia. Então, esse paciente às vezes faz mais infecção de jugular do que de femoral. O paciente que toma banho todo dia, né? Lógico, evitando os pacientes diarreicos, essas coisas. Então, eu sempre bato nessa tecla com os meninos assim, quem disse? Da onde você está trazendo? Porque você ficar nessa medicina de o meu chefe disse, não para longe, né, de insubordinação, longe de olhar e ficar batendo de frente com tudo. Acho que a dúvida pela dúvida ela é burra, né? Duvidar de tudo sem nenhuma intenção é uma burrice. Mas acho que precisa disso, né? Inclusive para o ultrassom, assim, por quê? Como, né? Assim, e de onde? De onde que está trazendo isso? Não, porque o chefe disse, não, checa. Dá uma olhada, chega em casa, dá uma olhada. A gente esquece, às vezes, né? Assim, eu tô falando como chefe, assim, vocês também, né? São chefes de residência. Às vezes a gente tá falando uma coisa e tá pensando mais rápido do que tá falando, às vezes até troca, né? Quer falar femoral, fala jugular. Eu sou mestre em trocar linear por setorial. Assim, na hora que eu tô falando rápido, não, pega lá o setorial, pessoal, o linear. Mas acho que essa daí é uma realidade importante no sentido de que é disruptivo, né? Vai mudar parâmetros em relação a isso. E vão surgir novos estudos, né? Questão de que fazer ou não com ultrassom nesse perfil, é igual a Mariana estava falando aqui. Existem hospitais hoje que é proibido você fazer sem ultrassom. Independente do risco de infecção, porque isso não é um problema para o hospital mais. A equipe é tão bem treinada nesse sentido que a preocupação de infecção, independente do sítio, não é mais ideal. Até que a pergunta que a gente sempre faz para quem está aprendendo a fazer punção é qual que é o melhor sítio que você vai puncionar esse paciente? A resposta inicialmente é a que eu sei fazer. Uhum. É o que você vai se aventurar num lugar que você não sabe fazer a punção. Segundo fator você sabe corrigir a heterogenia que pode causar a punção? Então, Exato. você tem que saber primeiro o lugar que você vai puncionar, saber puncionar e saber corrigir a heterogenia desse lugar. E, por fim, se você souber fazer todos os lugares, resolver todas as heterogenias possíveis, é o melhor pro paciente, no perfil do paciente. Né? Aí é muito individualizado. E aí cai muito por terra, às vezes, a discussão disso. Mas a femoral ela é mais infecta, por exemplo. Igual a gente está conversando aqui, alguns estudos mostram isso, a gente sabe que tem a tendência de mudar. Mas pro paciente, o meu foco é o melhor para diminuir a infecção nesse momento, ou é um paciente que eu estou reabilitando ele, eu quero que ele deambule, o jugular vai ser mais livre para ele poder movimentar, ou Perfeito. então é um paciente que está com colar cervical porque tem um TRM e aí eu não posso mobilizar, entendeu? Então tem que individualizar o caso a caso. Então a medicina deixou de ser uma medicina de estudos ruins antigos, mas para uma medicina que é muito constante de mudança, porque a gente sabe a visão macro, mas e a visão micro, individualização daquele paciente? Então, isso os estudos não vão trazer, eles trazem sempre uma visão muito macro de tudo. Então, a gente tem que saber pegar aquele estudo da visão macro Sim. e individualizar, porque vai mudar. O fato de ser o melhor globalmente não quer dizer que é o melhor individualmente. Então, essa discussão é muito disruptiva. A gente cai muito naquela tecla de que, mas aí a gente vai estar indo contra a ciência. Não é contra a ciência. A gente tem que usar o que o macro trouxe para individualizar. Então, não vou fazer algo fora do que está sendo relatado. Mas, que aí seria a heterogeneia, né? Mas a gente tem que aprender a individualizar o paciente nesse sentido. Até porque eu sempre bato nessa tecla, assim, também. A
há 70, 80 anos atrás, a gente fazia talidomida para grávida, para náusea, né? Há 120, 200 anos atrás, a gente fazia sangria para sepse, a gente fazia craniotomia para cefaleia, tudo baseado em evidência, né? Que tratamento psiquiatra, né? Aquele pessoal... Sim, Lobotomia. Lobotomia e tudo baseado em evidência. Loucura, cara. Assim, Exatamente. não é um aval pra gente sair da evidência, né? E falar assim... Mas assim, eu acho que isso é a parte mais interessante, né? E talvez a mais difícil da medicina, na minha opinião, né? Nós somos cientistas, ou deveríamos ser, né? Mas a gente também é humano, né? Eu acho que é o que liga a gente com o nosso paciente, né? Quando você fala, eu chego lá e escuto meu paciente falando isso, aquilo, sobre a hemodiálise, etc. Você poderia muito bem virar e falar assim, não, eu que decido. Exatamente. Eu que E decido. não é assim que funciona. Não é assim. O que Não ele é está assim. sentindo, né? O que o paciente, ele... Poxa, tem paciente que passa mal na hemodiálise, tem paciente que não se sente bem, tem paciente que às vezes vai tirar um pouquinho mais e ele já não tá tolerando, né? Então, assim, acho que essa é a linha tênue, né? Assim, de... talvez Hipócrates realmente estava certo e a gente esquece tanto, né? O primum non nocere. Se você conseguir só não fazer mal pro seu paciente, você já fez, assim, talvez 99% do trabalho, né? E assim, apesar de não vamos fazer mal, vocês acham importante saber funcionar sem ultrassom? Eu queria fazer um adendo aqui, só para pegar o gancho do que você falou, né? Da curiosidade do pessoal da enfermagem, que eles chegam e falam, nossa, doutor, já passou, já foi, já terminou, né? Então, a gente aguça essa curiosidade, né, da equipe multi que está junto com a gente, principalmente na UTI, né, que a gente tem o enfermeiro perto da gente, o técnico, o físio, e eu tenho visto isso demais, né, o incentivo deles funcionarem o periférico com ultrassom, eu tenho incentivado isso dentro das nossas UTIs. Avaliação de bexigoma, avaliação, né? De bexigoma. Quantas vezes eles me chamam para avaliar, doutora, será que a gente passa um alívio nessa paciente aqui ou não? Vamos fazer ultrassom? Meus enfermeiros já têm isso, né? O pessoal da enfermagem já tem isso. Trazer equipe multi é importantíssimo, porque quando Demais. o cara começa a vivenciar aquilo ali, ele entende a importância daquilo, ele não vai ficar questionando. Mas vai demorar mais tempo, é mais complexo. Ele vai entender e vivenciar aquilo. Eu acho que hipócos não é só para médico. Hipócos é para exame físico, não é para todo mundo que da área da saúde vai avaliar um paciente. Hipócos está no exame físico. Então, exato. Existem algumas limitações específicas de cada um, claro, mas o enfermeiro, o fisioterapeuta, o técnico, eles estão habilitados a aprender e usar o POCS na rotina deles. Exatamente. E quando você chama eles junto, né? Fala assim, não, eu não vou fazer isso aqui sozinho, eu preciso da minha equipe, né? Nós somos uma equipe, né? A gente já nem usa mais falar assim, minha equipe, nós somos a equipe, né? Então, a enfermagem da equipe está junto com você e entende a importância daquele procedimento guiado por ultrassom 100% para a segurança do nosso paciente, né? Não tem mais esse mimimi de que vai demorar, vai atrasar meu serviço, vai atrasar o banho. Não. Tá todo mundo da equipe focado em torno de um pró em comum, que é o paciente. Eu escutei, inclusive, no fim de semana, um curso que eu estava fazendo, na unidade em que eu estava, a enfermagem não autoriza médico algum funcionar nada sem ultrassom. Não, doutor, se o senhor não tem essa habilidade, não tem problema. Nós vamos arrumar outro médico para que faça a punção. Mas aqui a gente não faz sem guiar. Então, vai ser 100% guiado. E a enfermagem está aí para isso, né? Então, ela é um protetor do paciente, né? Então, a gente chama a enfermagem para junto da gente e para proteger o nosso paciente. Então, nessa unidade, por exemplo, não se funciona às cegas. É tipo uma NR32, né? Não interessa se você quer estar com o seu brinco, você não vai entrar. Você não vai entrar, pronto. Essa cultura vai mudando também, eu acho que ao decorrer do tempo, né? O pessoal vai vivenciando mais. É muito novo, né? Poucos aqui no Brasil... Não sei, acho que faria nos últimos 10 anos que começou uma introdução de verdade e acho que o boom mesmo do POCS foi na Covid. 2020 na pandemia. para cá, né? 2019. Até assim, voltando à parte histórica, a grande abordagem do ultrassom point of care
na pandemia foi porque a gente não tinha tomografia para todo mundo. Sim. Até na Nova Zelândia, o protocolo Blue foi amplamente difundido por conta disso, porque não tinha tomógrafo nem raio-x em todos os lugares e todos os pacientes que precisavam ser avaliados tinham que ter algum parâmetro de imagem. E às vezes ele não conseguia associado nem a isso. passar, né? Assim, não tinha nem estabilidade. Nem estabilidade. Então, você está com ultrassom, você conseguia fazer um protocolo Blue, que é um protocolo de avaliação pulmonar, e aí, comparativamente, vendo a progressão da doença nesse paciente. Então, esse foi um boom da divulgação dessa tecnologia, né? Então, hoje a gente vai vendo que isso provavelmente vai tendo mais adeptos, tendo mais pessoas aficionadas nesse sentido, e eu acho que vai virar culturalmente algo que vai estar presente em todos os serviços de saúde. Voltando para a sua pergunta, de que se eu acho importante fazer, eu acho importante aprender a fazer sensing. Então, toda vez que nós ensinamos a fazer a punção lá no hospital, a gente ensina primeiro as indicações, contraindicações, complicações e a técnica às cegas. Porque a gente não garante que todos os locais vão ter ultrassom. E aí, numa sequência também de urgência, que você não tem ultrassom à disposição beira-leito ali, tem hospitais que tem ultrassom para o hospital inteiro. Normalmente, nesses hospitais, fica na radiologia, não fica no pronto-socorro, no lugar que usa de imediato do paciente. Então, ter essa técnica de punção, sim. E anatomicamente tem que saber. Né? Então, depois o ultrassom ele vem agregar ali no sentido de o cara ir treinando a punção, mas eu acho importante. O que acontece chega um momento que você faz tantas punções guiadas que você perde o sentido da rotina da punção não guiada por ultrassom. Você se sente pelado ali, fazendo uma punção sem ser guiada. Até se sente desprotegido, no sentido de que você não vai ver se aquele tinha um trombo, se é o melhor sítio, entre outros. Mas você tem que saber fazer. O que eu tento fazer com os meninos lá, porque assim, a minha opinião é a mesma, né? Eu acho que tem que saber fazer. E a gente tenta, assim, mitigar um pouco assim, essa situação, né? A gente faz uma técnica indireta, a gente escopa antes, vê se não tem trombo, vê se é a melhor anatomia, vê se tá bonitinho. Aí a gente deixa o ultrassom de lado, fala, vamos puncionar agora às cegas, mas da melhor técnica possível. Porque é o que a gente estava falando do tênis, né? Vai chegar uma situação, às vezes, que o prédio vai pegar fogo, você vai ter que sair correndo sem tênis. Né? Eu brinco com os meninos assim, a nossa única obrigação como médico é ser emergencista. Você não precisa estar dentro do avião e falar, olha só, o Apgar daquela criança que está... Não, né? Nossa, olha só, aquela senhorinha da fileira 32, ela parece ter artrite reumatoide, porque os dedos dela... Não. Mas vão falar, tem algum médico aqui que o paciente parou. Então você tem que saber a CLS, você tem que saber a TLS, você tem que saber via aérea, você tem que saber fazer uma punção. Isso é obrigatório, né? Mas incrivelmente, e aí é um ponto até pra gente falar em outra situação, porque eu acho que hoje não dá tempo, mas... a gente tem muito especialista sem ser médico, né? E subespecialista... A galera preocupa muito em fazer a especialização e esquecer do básico bem feito. Sim. Teoricamente, você está na residência, você já é médico. Então, você já sabe entubar, você já sabe passar acesso, você já sabe ressuscitar um paciente, você já sabe a TLS, você já sabe acesso. Olha só, pensando nesse assunto... Quando se pedem parecer para cardiologia, a cardiologia vai avaliar a parte cardiológica específica, e aí vê uma parte clínica alterada do paciente, que é algo de clínico geral, eu acho um absurdo o cara ir lá e pedir um parecer para clínica médica. Porque antes de ser cardiologista, ele foi clínica médica. E antes de ser clínica, ele foi um clínico geral. Então, ele tem que saber fazer a parte médica básica. Existem algumas coisas que a gente recebe parecer na clínica, na cardiologia, na nefra, entre outros, que são condutas médicas específicas. Isso se perdeu muito. Eu acho que tem um ponto positivo da gente ter pessoas que são mais especializadas e realmente vão ficar mais focadas naquilo, mas o básico tem que ser difundido nesse sentido. Então, tem coisas ali que não é questão dele ser especialista ou não, é questão dele ser médico, ponto. Igual você falou, por mais que eu seja oftalmologista, eu tenho que saber manejar uma parada cardíaca, por exemplo. Vai lá que eu estou fazendo cirurgia, o paciente tem uma reação e ele para no centro cirúrgico. Eu não vou reanimar porque eu não sei fazer a reanimação. Então, algumas coisas absurdas assim a gente ainda vê em discussão. Eu não gosto, eu não quero, eu não fiz medicina para isso. Não, você fez medicina para exatamente isso. Era esse o objetivo inicial. A subespecialização é secundário. Sim, se você não gosta disso, talvez você esteja na área errada.
Eu Mas acho que isso aí a gente vai ter essa conversa, né? É. Eu ia falar Que é um agora. A brainstorm, gente uma vai discussão ter um monstruosa. podcast exatamente falando sobre isso, Ézer, mas eu acho que é bem o que você falou. A galera só subespecializou. Parece que já começa lá no primeiro dia de medicina para virar metabologista, hormonologista, que nem existir, não existe, né? Mas eu acho que é conversa para outro podcast que a gente já tinha até programado, mas acho que cabe muito bem aqui, né? Porque quando a gente fala na punção do acesso às cegas, né? Eu até estava conversando isso com os residentes. Parece que na nossa cabeça, que fez muito acesso às cegas, né? Sem ultrassom, eu tenho a nítida impressão de que às vezes a gente vê onde a veia ou a artéria está passando. E eu tenho uma dificuldade minha de conseguir passar isso para o residente. Às vezes eu falo assim, olha, aquele cara que está funcionando ali, ele não vai conseguir funcionar aquela jugular. Só de olhar de longe, pela posição que a pessoa está na cabeça, eu sei que não vai funcionar. A direção da seringa, você olha assim e fala, não vai dar, não vai dar. Não vai dar. E aí eles não entendem por quê, né? Mas assim, a gente fez isso tantas vezes, isso virou tão medular na nossa cabeça, que a gente tem a noção de qual é a correta posição até do seu ombro, de quem está funcionando, que se vai dar certo ou se não vai dar. E às vezes eu dou um empurrãozinho assim, só no ombro do residente, ou só no cotovelo, ele vai lá e consegue entrar na veia. Né? Então eu acho que essa noção a gente só consegue com experiência. Né? Então agora eu vou começar a funcionar todo mundo às cegas? Não. Lá no UGO, por exemplo, a gente tem o nosso centro de treinamento lá que dá para funcionar. Sim. Entendeu? Você pode ir lá fazer, tem boneco para isso, né? A gente pode fazer ela semi-guiada, né? Assim, parcialmente guiada, igual você sugeriu. Vai lá, ver se é a melhor das situações, o melhor dos mundos, né? Que antes a gente entrava achando que era o melhor dos mundos e não era. Mas você consegue olhar com o ultrassom antes, ver se é o melhor dos mundos. Funciona ali semi-guiado, né? Mas, assim, na hora da emergência, talvez o que você vai ter é correr sem o tênis mesmo. Você vai ter que funcionar lá no meio de uma parada que o ultrassom não está perto de você, está em outro setor. Você vai ter que saber funcionar às cegas. Então, eu acho que os centros de treinamentos estão aí para isso. Daí a importância da gente fazer uma residência num bom lugar, onde te dê essa possibilidade, né, de ter um centro de treinamento para isso. Toda vez que você tiver a oportunidade, faça. Né? Foi o meu ensinamento do final de semana. Mais uma vez, vou treinar punção às cegas e punção guiada? Vou treinar. O Ézer tá ali funcionando, vou ficar aqui mexendo no celular. Não, eu vou lá ver o jeito que o Ézer funciona. Mas ele não vai me deixar funcionar. Mas eu vou ver o jeito que ele funciona. A gente começa vendo, né? A gente começa vendo. E assim, eu não sei quem me ensinou a funcionar do jeito que eu funciono hoje. Por quê? Porque ele é uma mistura de diversas pessoas. Sim. De diversas pessoas que eu vi fazer. A gente fala muito disso, de proatividade. Mas não sou eu que vou fazer, eu não vou lá ver. Não, a gente aprende vendo outra pessoa fazer. Eu passei meu internato no UGO durante assim, 1 ano e meio, mais ou menos, buscando papel. Só. Eu era o interno que pegava papel na impressora, o TI2, só. Mas foi ali que eu fui aprendendo, vendo a galera fazendo as coisas, né? Às vezes até aprendendo com coisa errada. Faz bem aprender, assim, o que não fazer, né? Mas, por exemplo, esses dias o pessoal perguntou, nossa, mas você funciona com as 2 mãos? Funciono. Mas você é canhoto? Não. Mas como que você... Treinando. Porque hoje, por exemplo, vou puncionar a jugular direita do paciente, eu não arrasto mais a cama dele. Mas você não vai lá atrás? Eu tô guiado, pra que eu vou lá atrás da cabeceira? Eu punciono de lado, com a mão esquerda mesmo. Mas você é, nossa, o bichão por fazer isso. Não, é porque assim... Tá guiado. Porque é normal aprender. Sabe, assim... Não... Isso é interessantíssimo, a gente tem uma residente nossa lá, que é canhota, né? Yasmin, da emergência, residente de emergência. Salve, Yasmin. E aí... Cara, a gente vai discutir as coisas com ela, tudo que a gente discute, o mundo é dos destros, né? E aí, no sentido assim, de que quando eu fui discutir com ela, ela viu eu funcionando de canhota, ela falou, mas o senhor também é canhoto? Eu falei, não, acho que tem que aprender a fazer com os dois, e você mesmo sendo canhota, vai ter que aprender a fazer com a mão direita também. Sim. E aí ela começou a treinar com as 2, normalmente o canhoto ele sempre treina com as 2, né? Porque o mundo é muito de direita, assim, no sentido do destro. E aí eu acho que tem que treinar assim. Nessa questão da limitação do POCUS, uma parte é a parte financeira, isso não tem discussão. Com certeza. Os aparelhos que a gente tem dividem em 3 modelos, né? Que são os grandões, os robustos, que são os que os radiologistas usam, mega complexos.
Os portáteis, que são aquelas maletinhas, né? E já são muito caras os portáteis. Um portátil hoje é em média R$140 mil. Então, você, particularmente, ter o seu portátil é para poucos. Isso não é uma realidade. Eu vou pegar ali R$140 mil, comprar meu ultrassom em maleta e vou andar com ele. Algumas pessoas que a gente estava discutindo aqui, inclusive, têm seus. Sim, é. E, sim, super interessante. Mas não é viável financeiramente. Esse dinheiro não retorna para você. Instituição é outra discussão. É um valor que vai ficar para o hospital. Mas hoje a gente tem os ultraportáteis. E uma infinidade de modelos diferentes, né? E só te complementando aqui, para a unidade ter um portátil desse, você tem que dar motivo para ter. Né? Eu falo lá com os residentes, por exemplo, como é que você quer exigir que o hospital tire 200 mil do bolso se você não faz guiado, se você não passa ultrassom, se você não avalia com ultrassom? Começa a encher o saco pra você ver, assim, cadê o ultrassom? O ultrassom tá aqui? Nossa, mas tá precisando lá na clínica. Nossa, mas tá precisando lá na cardio também. Nossa, mas tá precisando... Aí sim o pessoal do hospital vai falar assim, não dá pra ficar só com um. Mas a galera quer que o hospital chegue e fale assim, oi, tudo bem? Sei que você não usa, mas toma aqui um ultrassom de 250 mil, vai que você quer usar. Né? Eu acho que essa é a nossa proposta, inclusive, com o curso. Sim. Né? Assim, eu sei fazer com ultrassom, eu tenho certificado, inclusive, que eu sei fazer com ultrassom, eu não faço porque vocês não têm. Não, olha que interessante, a gente conseguiu ultrassom específico da residência lá. Sim. Então, a gente tem um que não é para todo mundo do hospital usar, não é. Tanto é que só pode pegar esse ultrassom quem assinar o caderninho e tiver o nome no caderno, são os residentes. Eu sei disso. Então, existe ultrassom do hospital e etc., mas existem lá um ultrassom só da residência de neurologia, um só da residência de clínica médica com intensiva e emergência e um só da residência de anestesia, que só eles podem usar. E mostramos para o hospital a importância disso como ensino e também na redução de custos. Então, a gente fez o levantamento de dados antes de ter ultrassom, porque foi algo que a gente conseguiu nos últimos 2 anos e meio, mais ou menos, ter um ultrassom exclusivo. E via-se que todo mundo que ia fazer a punção, não só os residentes, gastava-se em alguns setores 2 kits. Porque ia lá, puncionava, o paciente Duga é um paciente muito grave, né? Então, mais um dreno de tórax. Não progredia, não era o melhor sítio. Aí tinha que trocar, já tinha perdido o material e ter que abrir outro material para puncionar em outro lugar. E aí viu-se que com o ultrassom, realmente, o tempo aumentou do procedimento em si. Até pelo nível de que é algo de aprendizado e tudo mais. Só que o custo reduziu porque o uso do material caiu pela metade, literalmente. Mas pelas evidências científicas, o tempo da punção diminui. Né? Diminui, assim. Preparar o material. Hoje eu digo assim, preparo, né? puncionando com ultrassom, eu funciono muito mais rápido do que... Até porque a gente usa, eu e a Mariana, nós usamos ultraportátil. A gente tem o nosso aparelho ultraportátil. Sem contar que você já funciona, já libera o acesso, não tem raio-x depois, já sabe que está posicionado e já está fazendo as coisas, né? Igual a Mari deve passar por isso. Eu passo muito, às vezes, CDL de urgência ou um Shile ali, triplume de urgência, que o paciente precisa dialisar de imediato, que o técnico antes ia ter que ficar esperando o raio-x vir para liberar, o raio-x às vezes demora Não, tá liberado. Eu já fiz o bubble test aqui. Pode, mete o pau. Já li o paciente. A discussão da liberação ela é muito intrínseca ainda para cada hospital, porque existe um modelo de avaliação. Então, se funcionou o paciente, você vai avaliar o bubble test. Né? Durante a punção, na punção guiada, você já tem que avaliar se você está fazendo tudo certo. Então, você checa o fio guia para dilatar realmente dentro do sítio, né? Para não fazer uma dilatação errônea. Você já vai checar se o lúmen ficou dentro do vaso e aí depois você faz o bubble test, você checa se o paciente fez pneumotórax e se for jugular, você checa ainda se não foi para o outro lado, né? Sim. E aí, o que é a discussão grande? Teoricamente, você checando tudo isso e descartando as iatrogenias e vendo que, de fato, está dentro da cava, você pode liberar o acesso para ser usado. E aí, a discussão ela é protetiva para o médico. O raio-x, quando você faz hoje no serviço, ele fica salvo lá para qualquer pessoa avaliar e falar que realmente não fez pneumotórax, que realmente estava desembocando na cava e tudo mais. Eu ainda faço, eu ainda peço. Porém, o ultrassom, você em alguns serviços já conseguem digitalizar essa imagem que você fez e te respaldar, né? Mas não são todos os lugares que fazem. Ah, mas a descrição médica não tem valor? Tem valor e você tem que descrever. Mas o protocolo do hospital, por não ter isso conciso, ainda muitas das vezes solicita o raio-x. O fato de eu solicitar raio-x é só algo programático, de protocolar do hospital. Mas a gente já libera sem ter feito ele ainda. Então, a gente já veio pelo ultrassom e fica garantido disso.
No Bubble Test, a gente tem que só discutir que o Bubble Test ele pode dar positivo em todas as punções que você fizer, desde que elas estejam dentro de uma veia. A questão é o tempo de avaliação, né? Então, quando você vê ali em menos de 2 segundos ele preenchendo o ventrículo direito e o ato direito, você acha que realmente está desembocando na cava que você quer, na posição da cava adequada. É na transição cavo-atrial ali, Num né? tempo maior que isso, quer dizer que ele parou em outro lugar. Que seja, você funcionou o jugular direito, ele virou para a esquerda, vai chegar o microbolha lá dentro, né? Então, esses são esses detalhes. Isso tem que ficar bem difundido, porque a galera, às vezes, naquele Dunning-Kruger de empolgação, naquela fase que sei demais já, os caras já esquecem e já funcionam, falam, tá liberado, me garanto aqui, pode correr. E nem sempre é assim. Pra gente, assim, a gente já passou um pouquinho de tempo aqui conversando, pra gente fechar, acho que você fechou com o ponto principal, assim, pra mim. Esses dias eu tava numa conversa nessa, assim, tinha residente, tinha staff, tinha muita gente, tinha interno. E engraçado que todo mundo sabia muito ultrassom, menos eu, sabe? E a gente tá junto nisso já tem um tempo. E eu lido aí com ultrassom tem 4 anos, mais ou menos. 4 anos e pouquinho. E eu ainda não sei. Eu brinco com as pessoas, eu não sei. Tem hora que eu fico em dúvida, né? Assim, igual o exame físico mesmo. Poxa, tem hora que você olha lá e você fala, ai, será que é? Nossa, será que isso aqui é um anel senil? Será que é Kaiser Fleischer? Será que, né? Nossa, será que isso aqui... Fica. O povo tem muita certeza, né? O que eu faço para melhorar isso? Ajuda para fechar. Primeira coisa é fazer o curso Descomplica Poucos. Segunda coisa é que cada foco tem sua curva de aprendizado, né? O seu número X de exames que você precisa fazer orientado, né? Acompanhado por alguém que já fez aquilo mais vezes. Sim. Para que você passe ali pela curva, né, de Dunning-Kruger. Parece que ali no começo, porque o ultrassom ele é muito mágico, né? Como ele é uma fronteira, uma barreira nova da medicina, então a gente termina a faculdade, né? Não, eu sei semiologia, propedêutica, exame físico, e a medicina acaba que aí você encontra um novo paradigma, fala, nossa, agora eu sei demais, né? Aquela primeira fase da curva, né? Fala, nossa, agora eu sei demais. Sei janelar coração, abdômen, sei ver rim e tal. E aí, quem para aqui é esse tipo de... É o grupinho aí que você falou, né? Fala, nossa, sei demais, sei demais. Mas por quê? Porque fez pouco ainda. Uhum. Porque na hora que a gente começa a fazer mais, isso funciona também para o exame físico. Quanto mais doente você põe a mão, mais dúvida você tem, né? E que, mais uma vez, é papo do nosso próximo podcast, né? Mas, assim, a galera tem feito pouco, tem colocado pouco a mão no paciente, tirado conclusões como se fossem mestres do exame físico, mestres do POCO. Por quê? Porque está fazendo pouco. A gente precisa fazer mais. Do protocolo BIC, né? Então, o básico bem feito. Antes de você fazer um POCO, você tem que ter uma anamnese, exame físico prévio muito bem direcionado. Porque se você faz perguntas não direcionadas, as suas respostas serão não direcionadas também. Convenhamos, tem algumas coisas que nem precisa chegar no POCOS. Exato. Né? Com certeza. Você tá lá vendo um paciente com sede, com a boca seca, com mucosa hipocorada, o cara tá super seco, o cara tá será que tá seco? Será que ele precisa de será volume? Que precisa de volume? Seu exame físico já respondeu. Ela esquece desse sentido. E o ultrassom, nesse caso que a Mari tem discutido, ele vai agregar valor, mas ele não é essencialmente para o projeto do paciente. Então, se você coloca isso na rotina, legal. E aí existem números específicos, né? Você sabe que fazer um ultrassom pulmonar e você falar o que você está vendo é o que você está vendo, cerca de 30, 40 vezes que você fez supervisionado, talvez vão ser suficientes. Na cardiologia, no ecocardiograma, eles já falam de 200 a 300 ultrassons supervisionados. Então, a ideia mas aí eu vou ter que quantificar. Claro que, às vezes, não é a rotina tão fácil. Mas uma vez que você introduz isso no seu dia a dia, em um ano você já fez tudo isso. Sim. Então, em um ano, você praticando ultrassom, tendo um grupo de discussão e lapidando nesse sentido, você vai chegar nessa expertise inicial que a gente quer. E o difícil do ultrassom não é janelar, não é fazer a imagem, é interpretar a imagem na condição clínica do paciente, que é o que é diferencial realmente no POCOS. Você olhar a cava, você olhar coração, mas é a interpretação disso que é que faz diferença. Porque existem interpretações que você vai ver um coração X e não vai mudar nada na sua conduta. Nada. Sim. Então, se você faz exames que não vão mudar sua conduta, talvez o ideal não era nem ter feito eles. Então, entender quando é que você vai realmente fazer. E tá tranquilo com essa situação, né? Não fiz. E tá tranquilo também falar, não entendi. Não entendi, não vi. Não entendi, não vou mudar o beira-leito aqui a conduta. E
lembrando que, por mais que você faça o exame e aí veja alguma coisa normal, diferente ou etc., isso não vai impedir você de pedir o ecocardiograma, de pedir o Doppler de carótida, de pedir sei lá o que desse paciente de exame de imagem. Inclusive, se você vê, você tem que pedir. Sim. Porque a formalização da sua alteração, ela vem com o exame laudado do radiologista. O que a gente descreve é uma impressão do exame físico, e não laudo de imagem. E assim, o que o Rafa falou, eu acho que a gente vê isso muito na nossa rotina, já que a gente faz bastante, né? E às vezes a gente faz até sem precisar mais para mostrar para o residente, né? Então a gente começa do básico, é o caneta Bic, é colhendo história e fazendo exame físico. Aí a gente já formula uma hipótese diagnóstica e uma conduta. Aí você vai lá e faz ultrassom e fala, não entendi. Não bate, né? Não bate com o que você estava pensando. Não está errado também eu não mudar minha conduta. Entendeu? Não, esse ultrassom não está batendo com o que eu estava pensando. Vou manter o meu básico bem feito. Né? É o que eu estava pensando com a minha anamnese, meu exame físico, minha boa coleta de história. Né? Tem uma colega nossa, pneumologista, ela é especialista em interstício. Eu gosto até de brincar. Às vezes eu tenho dúvida com um paciente ou outro, eu vou lá, filmo a tomografia e mando a tomografia para ela sem história, só para provocar. Entendeu? Eu mando para ela e falo assim, sem história. Aí ela, sem história não dá, colega. E é isso mesmo. Um exame sem história não é nada. Um POCUS sem história não é nada. É o que a gente preza no nosso Instagram, né? Quantos Instagrams que a gente vê de POCUS que coloca lá assim, alteração. Aí tem uma imagem. A alteração está no seu post, meu amigo, que não tem história. Tem que ter um contexto clínico por trás, né? A gente sempre coloca lá, quiz do POCUS. Sim. A galera fala um monte de coisa. Aí, às vezes, a gente coloca... Aí, depois, a gente descreve o caso clínico. E aí, às vezes, não era nada. Não mudava nada. Sim. Ok, ele tem um coração com uma valvulopatia, mas não vai mudar conduta nenhuma. E é legal. Ok, tô feliz com isso. Eu acho assim... Acho que pra gente finalizar, pelo menos no meu ponto de vista... Todo mundo tem muita certeza de tudo hoje em dia, né? Que sabe o básico, né? Que sabe mesmo. É só você perguntar para a pessoa da área da saúde o que é PIP. Sem ser pressão expiratória no final da expiração. O que é PIP? Me explica. Aí a pessoa trava, né? Mas ela está querendo falar de modos ventilatórios, etc. Não sabe o básico. E as pessoas têm muita certeza que sabe o básico hoje em dia. Acho que isso se aplica para o ultrassom, porque antes do ultrassom, a gente fez ausculta, a gente fez palpação, a gente fez história clínica. Ninguém quer ouvir o paciente, né? É um princípio socrático, né? Assim, cara, você não sabe. Você não sabe. Mas eu fiz. Não interessa, você não sabe. Para finalizar, eu vou deixar uma historinha. Eu tive uma paciente lá no HGG. Tô fazendo propaganda aqui, porque foi uma história que mudou um pouco a minha vida. Ela era uma senhorinha de 88, 87 anos. Estava internado com a gente por uma descompensação cardíaca. Ela era uma insuficiência cardíaca, já de fração de ejeção reduzida, bem reduzida. E ela chamava o tempo inteiro. Chamava e realmente, assim, né? O pessoal, nossa, mas ela chama o tempo todo. Realmente, o pessoal ficou preocupado. Mas a equipe é muito boa, o pessoal dá muita atenção. Falou, doutor, depois conversa lá com ela. Tinha acabado de chegar no plantão, vamos conversar com ela. Aí ela falou assim, o que está acontecendo com a senhora? Aí ela, meu filho, eu sou mineira. E eu já não consigo mais fazer pão de queijo tem tempo. Eu já não sirvo para cozinhar. Eu não consigo andar direito, eu não sirvo para caminhar. Meu esposo faleceu tem 1 ano, eu já não sirvo mais para andar. Eu não sirvo para mais nada. Eu só sou o que eu penso, mas ninguém quer me ouvir. Ou seja, eu não sou mais nada. Ela só precisava de uma conversa. Ela foi de alta no outro dia. Ela precisava de uma conversa. Antes de chegar no POCUS, você escutou seu doente? Você viu o que ele tinha para falar? Você chegou lá e falou, conversa. Porque às vezes o doutorzão que fez sem ultrassom, sem nada, etc. E eu acho que é importante falar isso. Às vezes o charlatão, ele tem espaço, porque ele ouve. Você chega com tanta ciência, né? E o charlatão fez só o quê? Escutou e falou, toma aqui, né? Magnésio, selênio, não sei o quê, etc. Mas ele escutou o paciente. Acho que é o que falta, né? Assim, disso aqui tudo. Para chegar no POCUS, você teve um contato humano ali, somos gente. Se não, troca. Bota inteligência artificial, né? Mais fácil, sabe mais. Né? Mas será que sabe mais mesmo? Será que sabe interpretar isso melhor? Mas aí eu deixo para as próximas oportunidades. Mas é isso, por hoje é só. Até a próxima.